Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Alcance Online do mês de janeiro, o mês de recesso das atividades do Alcance Pinhais. Nós preparamos um conteúdo que vai edificar a sua vida e a vida de sua família. Mas antes disso, você pode fazer a sua contribuição através do Pix que está aparecendo aqui na tela para dízimos e ofertas. Aproveita, curte esse vídeo e compartilha esse link com alguém que você quer que também seja edificado. Fique agora com mais uma mensagem maravilhosa do Alcance Online. Olá, igreja, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Alcance Online. E eu estou aqui para compartilhar uma palavra que Deus colocou e ministrou meu coração com vocês e que possa, assim como abençoou a minha vida, que vocês também possam ser abençoados por essa palavra. E o tema dessa palavra é: os planos de Deus são sempre melhores. E eu quero usar como texto base o texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esse versículo ele nos mostra que o resultado final de tudo que nós planejamos está nas mãos de Deus. Nunca vai estar nas nossas mãos. Esse texto deixa claro que eu e você, nós, pessoas, podemos sim fazer planos, podemos sim gerar planos no nosso coração, mas que ao final de tudo, a vontade de Deus sempre vai prevalecer, tem que prevalecer para mim e para você, e nós precisamos ter o entendimento de que isso é a soberania de Deus sobre a nossa vida. E nós estamos aqui nesse período, iniciando mais um ano, e automaticamente a gente começa a lembrar e a pensar do ano que já passou, do ano de 2022 que já ficou para trás. E é nessa época que nós começamos a fazer algumas perguntas para nós mesmos e para Deus também, E é muito importante nós refletirmos nesse início de ano sobre tudo aquilo que nós planejamos no ano anterior. E perguntas são necessárias. Normalmente a gente se depara, quando vai chegando ali a reta final do ano, a gente começa a pensar, a gente começa já desde ali trazer à memória tudo aquilo que se passou durante o ano, mas quando vira o ano, aquilo ali parece que aquela ficha cai de uma forma definitiva e às vezes nós somos surpreendidos ali com algumas situações que a gente começa a perguntar para nós mesmos dentro de casa, como família, mas também para Deus. A gente começa a dizer, mais um ano se acabou, mais um ano se passou e muitas coisas não se realizaram, muitos planos não se concretizaram. A gente conversa entre nós, como eu falei, mas quando a gente vai falar com Deus, é ali que nós vamos ter a resposta realmente daquilo que nós precisamos. É o próprio Deus que vai nos responder isso, quando nós buscarmos a Ele. E então nós vamos ali entender aquilo que se realizou e aquilo que não se realizou. E é sempre bom nós termos o hábito de fazermos algumas perguntas para o Espírito Santo, porque é nesse momento que nós vamos ter a resposta certa. Como diz o texto de Provérbios, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E uma das perguntas que nós temos que ter o hábito de fazer é: Deus, por que tal coisa não se realizou? Por que tal plano não se realizou? E ali cada um de nós vamos ter com certeza a resposta do Senhor. Eu, minha esposa e a nossa filha em casa, nós temos um hábito de escrevermos sempre as nossas metas para cada ano que se inicia, Como esse ano que já se iniciou, nós temos o hábito de nos reunirmos em casa e escrever as metas, para o novo ano, mas também nós temos que fazermos uma avaliação daquele ano que já se passou, como o ano de 2022 que já ficou para trás. Antes de nós escrevermos as nossas metas, antes de nós apresentarmos os nossos planos para o Senhor, nós sempre conversamos juntos para ver o que foi realizado, daqueles planos que nós tínhamos definido para o ano de 2022 e o que não foi realizado. E o mais importante de tudo é, como eu falei, nós buscamos a Deus para entender, muitas vezes, o porquê que não se realizou. E nós precisamos entender também que
Sempre que nós planejamos, sempre que nós apresentamos essas metas diante de Deus, para Deus, e algumas delas não se realizam, algumas delas não se concretizam, né? E uma coisa que nós precisamos entender é que isso não quer dizer que o Senhor nos abandonou no decorrer do ano, em algum momento, em algum mês, em algo específico, né? Isso tem a ver, muitas vezes, com a questão da nossa vida de oração, o nosso relacionamento com o próprio Deus, que determina todas as coisas no final. Então a gente precisa entender que as metas e os planos que nós apresentamos, elas precisam estar acompanhadas de oração. Nós precisamos apresentar não somente, né, como uma folha de papel diante de Deus. Deus está aqui, os nossos planos como família, os nossos planos pessoais, e simplesmente deixar lá. Nós precisamos realmente entrar num tempo de oração, nós precisamos orar, né? E nessa oração, de uma forma simples, pedir que ali seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque nós temos planos que nós fazemos que não é da vontade de Deus. E alguns ele não vai permitir que seja realizado. E não porque ele quer o nosso mal, muito pelo contrário. Tem planos que nós vamos fazer que Deus não vai permitir porque Ele está nos protegendo de algo. Ele quer nos lembrar diante disso que Ele é soberano sobre as nossas vidas e nós precisamos entender isso como algo bom, porque Deus é bom e Ele sempre foi bom e Ele sempre será bom. Jamais Deus vai querer o mal para mim e para você. Jamais Deus vai querer deixar de realizar os planos, os projetos, os sonhos, as metas, né, que nós colocamos diante dele, desde que esteja no centro da vontade dele. Aquilo que não está no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza, assim como eu tenho tido a certeza diante de algumas situações, que aquilo ali não vai se realizar, a não ser que eu e você façamos na força do nosso braço, e aí realmente nós precisamos entender que não é a vontade de Deus, e algumas vezes eu particularmente já acabei cometendo o erro de fazer, né, planejar algo e ver algo sendo realizado, mas que ali faltou mais oração, ali realmente faltou um agir mais profundo de Deus naquela situação, onde realmente eu tentei fazer do meu jeito, e ainda que pareça que está dando certo, mas lá na frente a gente acaba vendo que aquilo ali a gente tem que às vezes voltar atrás, pedir perdão para Deus e dizer: Deus, isso aqui eu conquistei, não foi a vontade do Senhor, foi na força do meu braço. Mas o interessante é que sempre Deus, pela sua misericórdia, sua bondade, sempre vai estar ali de braços abertos, esperando a gente retornar e dizer: Senhor, agora eu quero fazer a coisa certa, do jeito certo, e sabendo que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então essa é a introdução que eu quero fazer diante desse cenário, e que a gente possa, no decorrer aqui do que nós vamos conversar agora, entender que, acima de todas as coisas, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus para aquilo que eu e você estamos precisando, daquilo que eu e você estamos buscando no Senhor. E eu quero estar aqui conversando com vocês sobre como é importante nós buscarmos a Deus para nós podermos viver os planos de Deus para a nossa vida. Como o tema da mensagem, os planos de Deus são sempre melhores para mim e para você, para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que nós buscamos viver no Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é: faça planos, mas entregue e confie no Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 3, a palavra de Deus diz: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Nós podemos ver aqui que confiar em Deus é saber que tudo depende dele. Tudo. Absolutamente tudo. Mas que eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos algo que Deus confiou a nós, que é o nosso papel a ser cumprido, para que se realize os planos, para que se realize as metas, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Então, nós entendemos que se algo der errado, queridos, nós fazemos aqueles planos, nós temos a nossa meta do que nós estamos falando aqui, né, do ano que se passou, esse ano que nós estamos começando agora, mas a gente começa a avaliar o ano que passou aqui. Se tem algo que deu errado, se tem algo que não se realizou, uma coisa que eu e você precisamos entender: nós nunca, de forma alguma, podemos culpar a Deus por algo que não se realizou. Mas nós precisamos entender que Deus, ele faz a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, para que nós possamos, sim,
Isso aqui é um trabalho que Deus já fez a parte dele, e nós precisamos fazer a nossa parte para que isso se feche, para que isso se conclua com a realização da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, para os planos, para as metas, para tudo aquilo que eu e você temos almejado e temos colocado diante de Deus. A gente vê em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21, a palavra de Deus também diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. A Bíblia diz que há muitos planos no meu coração, há muitos planos no seu coração. Ou seja, quando você senta, se você tem esse hábito, se você não tem, é uma dica que eu deixo para você, que eu estou usando muito nessa palavra, porque é algo muito importante. Escrever as metas, se você ainda não fez aí, devido às festas, à correria do ano que se passou, ainda é tempo de você sentar com a sua família, pegar uma folha de papel, começar a chamar o seu cônjuge, chama os seus filhos, chama quem estiver na sua casa, comecem a pontuar, comecem a escrever aquilo que você quer buscar, aquilo que você quer fazer de diferente nesse ano, e comece a apresentar para o Senhor, e é o que a Bíblia diz, e você vai ver que tem muitos planos do meu e no seu coração, mas que nós temos que apresentar diante do Senhor. A Bíblia diz, mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, nós precisamos entender que nesse novo ano que está começando, é um tempo que nós temos que orar, nós temos que fazer os novos planos e nós temos que pedir para o Senhor discernimento e entendimento dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos apresentar, nós temos que começar pela oração, né? Você pode escrever numa folha e depois que você escrever nessa folha, do jeito que você quiser fazer, se você não quiser escrever, se você quiser simplesmente orar a Deus e colocar diante de Deus aquilo que você almeja, aquilo que você deseja que o Senhor te abençoe, que você apresente isso em oração. Mas uma coisa importante que diz em Provérbios, mas o propósito do Senhor permanecerá. Que além de nós apresentarmos para Deus, que nós possamos também pedir para Ele entendimento e discernimento de quais são os propósitos dele para a nossa vida nesse ano que está iniciando, para que tudo corra bem, para que tudo se realize, para que tudo seja para a glória de Deus, para que tudo nós possamos fazer e dizer, foi o Senhor que fez, não foi eu na força do meu braço, né? O Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor quer fazer maiores obras na minha vida e na sua vida nesse novo ano. Então a gente precisa entender que tem situações que não aconteceram no ano de 2022 na minha vida e na sua vida. Muitas vezes refletimos um pouco, será que não foi por mais oração? Será que não foi porque precisávamos nos entregar mais? Precisávamos renunciar a algumas coisas para podermos buscar mais ao Senhor, para podermos ouvir mais a voz do Espírito Santo, para podermos, às vezes, durante o ano, até mesmo mudar algo que nós planejamos e que aquilo não era a vontade de Deus, que poderíamos ter mudado ali, naquela situação, deixado de fazer algo que era simplesmente da minha vontade, mas para que fosse feita a vontade de Deus. Então, dentro desse cenário, nós precisamos sim, agora é o tempo, ainda é o momento que você possa fazer, apresentar os seus planos diante do Senhor, mas que, além de escrever, como eu falei no papel, ou falar com Deus mesmo em oração, que a gente peça discernimento e entendimento para que nós possamos viver os propósitos do Senhor sobre a nossa vida nesse ano. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, a palavra de Deus diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui já está falando sobre o próprio Deus. O Deus que realiza sonhos, o Deus que é soberano, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, Ele sabe do nosso hoje, Ele sabe do nosso ontem, Ele já sabe do nosso amanhã. Deus já sabe tudo que nós vamos viver nesse novo ano. Mas nós precisamos descobrir, nós precisamos conhecer o coração de Deus e nós precisamos entender que os planos de Deus nunca, jamais foram e jamais serão frustrados. Tudo o que Ele tem para mim, tudo o que Ele tem para você, vai se realizar no tempo e no modo do próprio Deus, porque Ele é soberano. E quando nós oramos e planejamos e confiamos tudo a Deus, nós vamos saber esperar e vamos descansar o nosso coração. Por isso que eu volto a ressaltar como é importante nós orarmos para que os planos de Deus se cumpram sobre a nossa vida. Uma certeza nós temos, que os planos dele são sempre melhores para nós, mas nós precisamos saber
como alcançar, como viver os planos de Deus. E isso começa na nossa vida de oração, né? Eu confesso a você que cada dia mais eu preciso me esforçar, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra. E eu acredito que isso é para você também, né? Nós precisamos intensificar. Uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração para esse ano é frutificação. Mas a frutificação para vir, nós precisamos entender João 15, onde Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Isso quer dizer que nós precisamos estar conectados em Jesus, nós precisamos cada dia mais estar mais enraizados em Deus, na sua palavra, saber que Deus ele quer ser glorificado através da minha e da sua vida. E isso então nos traz o entendimento de que nós precisamos sim planejar, mas nós precisamos orar para isso e nós precisamos confiar tudo ao Senhor. Tudo que nós fizermos, nós temos que confiar ao Senhor. E para que isso possa ser bem realizado, para que isso possa ser bem sucedido, somente vai ser através de Deus, somente vai ser através do agir de Deus na minha vida e na sua vida. E é dessa forma que eu e você vamos poder realmente ficarmos com paz no nosso interior, essa paz que vem do próprio Deus, que é o próprio Deus, e nós vamos conseguir, né, apontar realmente para Jesus em todas as coisas e dizer: foi Deus que fez, foi Deus que nos abençoou, foi Deus que mudou, foi Deus que transformou esse cenário, foi Deus que abriu portas. É dessa forma que nós vamos ter a segurança e nós vamos ter sempre a clareza de que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, a própria presença de Jesus na minha e na sua vida estão nos proporcionando que aqueles planos que nós apresentamos, eles vão estar realmente ligados, eles vão estar realmente no coração de Deus e Ele estará realizando conforme a sua vontade, conforme o seu querer na minha e na sua vida. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, o segundo e último ponto, é prepare-se para o melhor de Deus. Nós, como eu falei, orando é o início dessa preparação para nós vivermos o melhor de Deus. Nós não vamos viver o melhor de Deus de qualquer forma. Nós somos filhos desse Deus que é o nosso Pai. E como filhos, nós precisamos cada dia mais amar estar com o Pai, amar conversar com o Pai, amar buscar esse Pai de amor, né, que nos ama incondicionalmente, mas que sempre está nos esperando no momento de secreto, no momento de oração, em qualquer lugar que nós estejamos. Nós precisamos buscar essa preparação para nós vivermos o melhor de Deus. Os planos de Deus são melhores, os planos de Deus são infinitamente superiores do que aquilo que eu e você planejamos ou buscamos. Então, eu quero ler o texto do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, onde a palavra de Deus diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que nos preparar para desfrutar daquilo que Deus tem para nós hoje, no decorrer desse ano e também nos anos vindouros. Porque nós bem sabemos que o nosso Deus ele é imparável, ninguém pode parar Deus. O nosso Deus não é só um Deus de hoje, desse início de ano, do mês de janeiro. Ele foi o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus do decorrer do ano de 2023, Ele continuará sendo Deus dos anos vindouros até que o Senhor volte. E isso precisa estar no meu e no seu coração. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, queridos, a preparação para nós vivermos o melhor de Deus tem a ver com o que passou, passou também. Né? Às vezes a gente fica questionando, falando, poxa vida, ano passado eu podia ter feito, ano passado eu podia ter feito coisas diferentes, ano passado eu podia ter melhorado nisso. Mas uma coisa é certa, querido, o que passou, passou. Nós precisamos deixar isso para trás. Se for necessário, pedir perdão para Deus por algumas coisas que eu e você deixamos de fazer, o que Ele pediu para nós fazermos. Mas nós precisamos olhar daqui para frente, do hoje. Precisamos olhar do hoje para frente. Precisamos ver o que o apóstolo Paulo diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu e você precisamos avançar para aquilo que o Senhor hoje tem colocado diante de mim e diante de você. Né? Eu não sei o que Deus tem falado com você, talvez nesse final de ano que se passou, nas comemorações, né, no tempo de mesa com seus familiares, ali no Natal,
até mesmo no Ano Novo, o culto da virada que nós tivemos aí. Eu tenho certeza que Deus falou coisas com você, que Deus sinalizou algumas situações para você, daquilo que Ele quer de melhor para você, para esse novo ano, assim como Ele tem falado comigo. E aqui cabe a nós podermos crer que a palavra de Deus, que nós temos que avançar para aquilo que está diante de nós. Então nós precisamos realmente entender que o Senhor tem colocado os planos dele diante de mim e de você. E os planos de Deus, eles sempre têm um propósito. E um dos grandes propósitos para o plano de Deus na nossa vida é que nós possamos glorificar o nome dele. Que nós possamos fazer o nome dele ser conhecido em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tem situações, queridos, que às vezes você pode pensar assim, não, mas o plano que eu fiz aqui não deu certo, eu passei por algum momento difícil, né? E às vezes vai acontecer mesmo, querido. Como eu falei para você, eu já cometi erros de planejamento, podemos dizer assim, que realmente não foi nada do que eu esperava, e eu tive convicção que aquilo também não era nada do que Deus tinha para mim. E muitas vezes são situações que nos deixam até mesmo abatidos, né? E o que a gente precisa entender é que Deus, ele continua sendo Deus. Se você planejou algo do seu jeito e deu errado, não se frustre. Olhe para o monte de onde vem o nosso socorro. Olhe para Jesus, porque Ele vai te dar a vitória, Ele vai me dar a vitória. Nós precisamos hoje, então, contornar algo que for necessário, para que nós possamos estar preparados para o melhor de Deus, para vivermos e avançarmos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, ele tem uma vida abundante para mim e para você. Deus, ele quer que eu e você tenhamos uma família abençoada, cada dia mais possamos ter uma família fundamentada, enraizada na palavra dele, sabendo e descobrindo que nós somos filhos, que a nossa família é uma bênção, que os nossos filhos são uma bênção, que tudo aquilo que Deus tem planejado para nós nesse novo ano, ele quer cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a nossa casa, e que nós precisamos sim estar nesse lugar, buscar ao Senhor, para que tudo isso nós possamos viver. Deus, querido, ele tem novos sonhos, ele tem novos projetos. Deus, ele quer que você tenha sucesso na sua vida ministerial, na sua vida profissional, assim como ele quer que eu tenha sucesso na minha vida ministerial, ele quer que eu tenha sucesso na minha vida familiar, assim como você também. E nós precisamos entender que tudo isso tem a ver com o avançar para as coisas que estão diante de nós, como o apóstolo Paulo escreveu. Nós temos que dar esse passo de fé, nós temos que sair desse lugar, muitas vezes, querido, que nós estamos de comodismo. Para nós podermos viver os planos de Deus que são melhores para nós, nós não podemos ficar acomodados, entendeu, queridos? Se tem algo que está bom para mim, Deus está preparando algo muito melhor e eu preciso, às vezes, abrir mão de algo que é bom aos meus olhos para viver algo que é muito melhor que vem da parte de Deus. Então, isso tem a ver com os sonhos, às vezes, os projetos que no ano passado não se realizaram. Deixa eu te dar uma palavra de fé. Esse ano é o ano que Deus está preparando tudo aquilo que não se cumpriu ano passado na sua vida. Mas esse ano, Ele está assim, derramando, abrindo a janela dos céus para derramar as bênçãos sem medida sobre a minha vida e a sua vida, sobre a minha casa e a sua casa. E que nós possamos nos preparar para isso, que nós possamos crer no que a palavra de Deus diz. Como o apóstolo Paulo fala na continuação desse versículo, temos que prosseguir para o alvo, queridos. Nós temos que crer que Deus tem promessas para nós. Deus tem promessa para a nossa família, Deus tem promessa para os nossos filhos, Deus tem promessa para aquelas pessoas que caminham conosco, que estão perto de nós. Deus tem promessa para os nossos familiares, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E Ele conta comigo e com você. Isso faz parte dos planos de Deus. Tudo isso tem a ver com os planos de Deus. Precisamos entender que o melhor de Deus está por vir, querido. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse vai ser o melhor ano da minha vida e da sua vida, que nós vamos ter um ano de uma grande colheita, mas que nós precisamos entender que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, que nós precisamos estar na videira verdadeira, que é Jesus. E aí sim, nós vamos ter uma grande colheita, uma colheita abundante em todas as áreas da nossa vida, e esse ano será o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem com um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, onde a palavra de Deus diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós devemos, queridos, diante de tudo isso, submeter os nossos planos aos planos de Deus e deixar tudo sob o controle
e a direção do Senhor. Não tirar da mão dele, não deixar ele fora de nada. Tudo que nós fizermos, tudo que nós almejarmos, tudo que nós pedirmos ao Senhor, que nós possamos colocar ele acima de tudo, acima da nossa vontade, acima das circunstâncias, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você possamos pedir para ele. Ele conhece cada detalhe, Ele conhece as minhas e as suas necessidades. Então, que nós possamos submeter tudo ao Senhor, que possamos deixar no pleno controle dEle, que possamos deixar Ele estar na direção de todas as coisas. E quando eu e você entregamos e confiamos no Senhor, nós estamos dizendo para Ele: Deus, eu confio plenamente, eu confio que o Senhor é fiel, eu confio que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da nossa casa, da nossa família. Eu confio que o Senhor é o Deus que nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Eu confio plenamente no Senhor. E dessa forma, você vai ver a manifestação do poder, a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa. Você vai ver os planos, os sonhos de Deus se realizando de uma forma extraordinária e sobrenatural na sua vida, em todas as áreas. E eu e você vamos ser mais que vencedores, vamos continuar sendo bem-aventurados, conforme a palavra de Deus nos diz, quando nós entendemos que tudo nós precisamos entregar e confiar ao Senhor, sabendo que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos escolher hoje viver os planos que o Senhor tem para nós, pois os planos dele não podem ser frustrados. Nós lemos aqui no livro de Jó, no capítulo 42. E são sempre melhores e maiores do que os nossos planos. Essa verdade tem que prevalecer. Se você, ano passado, se frustrou com alguma situação, daquilo que você almejava, daquilo que você esperava, de um plano, de um sonho, de uma meta, deixa eu dizer uma coisa para você. Apresente isso diante do Senhor, mas confiando nele plenamente, sabendo que ele é que pode todas as coisas e que nós, eu e você, nada podemos sem o Espírito Santo de Deus. E isso vai ser mudado, isso vai ser transformado, e esse ano o Senhor vai vir com graça, vai vir com bondade sobre a nossa vida, realizando aquilo que está no coração dele, realizando aquilo que é a vontade dele para nós. E nós sabemos que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Deus ele quer transformar os planos de ontem que foram frustrados em planos brilhantes hoje para mim e para você, para que nós possamos viver o amanhã que ele já determinou para nós. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você, que você possa refletir e que esse ano possamos viver da forma correta, que nós possamos buscar mais ao Senhor, que nós possamos orar mais, que nós possamos fazer planos, apresentar metas, aquilo que você tiver realmente no teu coração, que você, assim como eu, possamos colocar diante do Senhor, possamos estar no altar do Senhor, possamos abrir mão do que for necessário, possamos abrir mão das nossas vontades para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida e que nós possamos ter a certeza sempre que os planos de Deus sempre são melhores para mim e para você. E Ele tem o melhor. Nós vamos provar e continuar vendo que o Senhor é bom mais uma vez nesse ano. Eu profetizo que vai ser um ano de grandes realizações do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, assim como creio que vai ser sobre a minha vida também. Em nome de Jesus, eu quero orar e concluir e abençoar a sua vida, que você continue refletindo nessa palavra, assim como eu vou continuar refletindo e buscando ao Senhor, para que tudo que vem da parte dEle se cumpra na minha casa, na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor permite que nós estejamos aqui começando um novo ano. E nós temos a convicção que o Senhor não é um Deus que precisa de uma virada de ano de um calendário para realizar o Teu querer, porque o Senhor é pleno, o Senhor é soberano. O que eu peço, como o Senhor tem falado ao meu coração diante dessa palavra, que o Senhor tenha acesso ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, das famílias que estão ouvindo essa palavra, e que todos possam tomar posse de que o Senhor tem o melhor para nós, de que o Senhor está nos chamando para orarmos, para buscarmos mais ao Senhor, de que o Senhor quer que nós estejamos conectados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus, para que possamos ter um ano de frutificação, que eu declaro em nome de Jesus, que assim como eu, todas as famílias, assim como a minha família, todos nós estejamos enraizados, firmados na Tua palavra, que seja um ano de nós buscarmos mais ao Senhor, conhecer mais o Teu coração. Tudo o que nós vamos viver venha do Senhor, venha do céu.
Se tiver que o Senhor tirar, se tiver que o Senhor mudar os planos que nós fizermos, que o Senhor mude, que nós possamos deixar que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de vir e mexer com algo que tem que ser mexido, para que nós possamos viver o melhor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Essa é a minha oração pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por cada família que está em casa assistindo essa palavra. E que nós possamos, durante todo o decorrer desse ano, sempre dar graças ao Senhor, sempre dar glórias ao Senhor, sempre fazer o nome do Senhor ser conhecido, sempre dar testemunho daquilo que o Senhor já tem feito e daquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, para que outros também venham te conhecer, sabendo que o Senhor é o Deus soberano, um Deus pleno, um Deus vivo, que reina, está habitando no nosso lar, está governando a nossa casa e a nossa família. Eu te agradeço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre nós, sabedoria, para que no decorrer desse ano nós possamos, sim, Deus, entender de uma forma melhor e mais clara aquilo que nós não conseguimos entender no ano que passou, mas que esse ano nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo para podermos viver tudo que o Senhor tem de melhor para nós. Assim eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe vocês, estamos juntos nesse ano e vamos continuar glorificando ao nome de Jesus.